gigantes na Bíblia. Parece meio fantasia, né? Mas Gênesis 6 menciona isso. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o mergulho é nos Nefilins, essa passagem curta, mas bem explosiva de Gênesis. A gente vai focar no texto bíblico, Gênesis 6, e uma partezinha lá em Números 13. Mas, claro, vamos dar uma olhada em como outras fontes, tipo o livro de Enoque, influenciaram tudo isso. A ideia é tentar sacar quem eram esses filhos de Deus e as filhas dos homens. O que ou quem eram os Nefilins? E quais as principais formas de entender essa passagem, né? Bom, vamos lá. Para começar, onde exatamente essa história entra? Então, essa parte Gênesis 6, versículos 1 a 4, aparece um pouco antes da narrativa do dilúvio. Descreve essa união aí entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E o resultado são os Nefilins. Exato. Que são descritos como os valentes da antiguidade, homens de fama. Certo. Filhos de Deus, esse termo já causa discussão, né? Totalmente. O hebraico é Benei Ha-Elohim. É ambíguo. Muitas vezes no Antigo Testamento aponta para seres celestiais, tipo anjos, sabe? Como em Jó, nos Salmos. Ah, sim. E a Septuaginta, aquela tradução grega antiga, super importante, traduziu como anjos. Isso marcou muitas interpretações depois. Mas Elohim também pode ser usado para autoridades humanas. Tipo reis, juízes. Isso, juízes, governantes. Entendi. E Nefilins? O nome parece que vem de cair. Exatamente. Nefilim provavelmente vem da raiz nafal, que é cair. Então pode ser os caídos ou os que derrubam, né? Ou, como a Septuaginta colocou, gigantes. Gigantes. É. E o próprio texto ali em Gênesis 6.4, ele é meio vago se eles surgiram dessas uniões ou se já existiam antes, sabe? É um nó no texto. Ok, temos termos-chave com vários sentidos. Filhos de Deus podem ser anjos ou gente poderosa. Nefilim são caídos, derrubadores ou gigantes. Com essa ambiguidade toda, faz sentido que tenham surgido várias interpretações, né? Quais são as principais? Olha, basicamente são 3 linhas históricas. A primeira é a visão angélica, Que diz o quê? que os filhos de Deus eram anjos caídos, os vigilantes, lá do livro de Enoque. O pecado seria essa união proibida, anjo com humano, e os Nefilins, os filhos híbridos. Gigantes, poderosos. E o que apoia essa visão? O uso comum do termo para anjos no Antigo Testamento. Textos como 1 Enoque e até umas alusões no Novo Testamento, em Judas e 2 Pedro. A segunda visão é a setita. Setita, de Sete, filho de Adão. Isso. Aqui, os filhos de Deus seriam a linhagem boa, de Sete. E as filhas dos homens, a linhagem de Caim, considerada ímpia. O pecado foi o casamento misto, que teria corrompido a linhagem santa. Agostinho, Calvino e gente grande defendeu isso. Mas e os gigantes? Se era só gente de linhagem diferente se casando, como explica os valentes, os gigantes? A visão dos anjos parece encaixar melhor essa parte, né? Mesmo criando outros problemas. Exatamente. Esse é o ponto fraco da visão setita. Aí entra a terceira, a visão de governantes. Que seria? Que os filhos de Deus eram reis, nobres, tiranos humanos. Talvez até se achando meio divinos, algo que acontecia no Antigo Oriente Próximo. E o pecado? Abuso de poder. Poligamia forçada, por exemplo. E os Nefilins seriam os filhos deles, guerreiros poderosos, tiranos também. Essa visão usa alguns casos em que Elohim se refere a autoridades e traduções antigas, como o Targum Onkelos. Espera aí, mas a história não para em Gênesis. Eles voltam a aparecer, certo? Naquele relato dos espias em Canaã. Sim, Números 13 e 33. É bem impactante. Os espias israelitas, morrendo de medo da terra prometida, dizem: vimos também os gigantes Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Nossa, mas se teve o dilúvio que limpou tudo, como é que tinha Nefilim lá depois? Ótima pergunta. É o grande X da questão pós-dilúvio. E aí, como explicam? Tem hipóteses, né? Pode ser exagero dos espias, usando o nome assustador para causar pânico,
Ou a ideia de um dilúvio que não foi global, mas essa é uma visão menos comum. Outros pensam numa segunda transgressão, tipo a de Gênesis 6, depois do dilúvio. Ou talvez Nefilim virou só um jeito de falar, um termo para descrever qualquer gigante muito assustador, como esses anaqueus que eles mencionam. Entendi. E a influência de fora da Bíblia, como Enoque, você mencionou? Ah, sim, o Enoque é crucial para entender como essa história cresceu. Ele detalha muito a queda dos anjos vigilantes, o pecado deles, o conhecimento proibido que ensinaram, os gigantes nefilins e uma ideia-chave, que os demônios são os espíritos desses gigantes que morreram. Uau! Isso muda bastante coisa. Com certeza. Influenciou demais a visão judaica e cristã primitiva sobre anjos, demônios, a origem do mal. Realmente são muitas camadas para poucos versículos. Impressionante. Exato. A história dos nefilins continua um enigma fascinante na Bíblia. E a própria ambiguidade do texto original permitiu séculos de discussão sobre pecado, juízo divino e essa fronteira meio turva entre o humano e o divino. Então, no fundo, o que a gente tira disso? Que essa passagem curtinha, meio misteriosa dos nefilins, acaba funcionando como um espelho, né? O jeito como cada época leu os filhos de Deus e os gigantes mostra muito das preocupações daquele tempo: pureza, poder, a origem do mal. A falta de clareza do texto é que manteve a história viva, paradoxalmente. E para deixar uma pulga atrás da orelha, será que essas histórias antigas de seres superpoderosos interagindo com humanos, e a gente vê ecos disso em outras culturas, tipo Gilgamesh, são só memórias distorcidas? Ou elas tocam numa coisa mais profunda, uma ansiedade nossa sobre de onde vem o mal, sobre o perigo do poder sem controle, sobre o fascínio e o medo do desconhecido? Questões que o próprio texto bíblico parece estar enfrentando ao incluir essa história tão